Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com sua capacidade. E partiu. Imediatamente. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova ao chão. Uma cova no chão. Meu Deus, que letra pequena essa Bíblia aqui. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando, aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, seu mestre: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, arregala-te no meu gozo. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Pois então, devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olá, meu nome é Pedro e eu vim comentar, falar um pouco sobre essa passagem de nosso Mestre Jesus e sua sabedoria. Eu gosto de meditar nos ensinamentos do Mestre porque ele nos traz toda uma nova perspectiva do que é o ensinamento do Reino de Deus. A palavra que me vem em mente diante desse ensinamento de Jesus Cristo é competência. Competência. Comprometimento. A palavra que me vem em mente é confiança. E eu gosto da palavra confiar, que significa você, com relação a alguém, fiar algo. Fiar, acreditar, investir, dar algo. Fiar, literalmente, de pagar, né? Acreditar tal coisa. Então as palavras que me vêm em mente é acreditar, competência e poder. Responsabilidade. Quando eu vejo o ensinamento de Jesus, parece querer nos ensinar uma coisa muito importante. Coisa que a gente já viu por aí. A gente vê também dentro, né, dos pensadores uma frase que diz, e é o que ecoa, aparece como ensinamento de Jesus, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é legal que também aqui no ensinamento de Jesus não somente expressa esse conceito que o poder é a responsabilidade, mas parece que com a responsabilidade nas suas zonas devidas também
se atrai o poder, atrai a expansão do poder. Quando você é devidamente competente com aquilo que lhe é confiado. Ora, é interessante. A postura que Jesus ele ensina é muito rica. Devidamente, o seu Senhor conhece as competências dos seus servos e ele dá o valor à capacidade de cada um. É como se esse senhor, não é como se esse ano, não, provavelmente esse é um senhor de aquisições e antigamente tinha esses senhores, né? Que trabalhava com fiação de investimento, de dinheiro, mas, além do mais, ele poderia ser um senhor que estava retomando os valores de sua terra, vendendo algumas porções e pegando esses valores, pegando, não terras, mas suas coisas de forma geral, dando esses valores aos seus servos, para que seus servos triplicassem esses valores em negociações por aí, duplicassem. Na verdade é duplicar, a gente vê duplicação. E voltasse para ele em lucro, isso acontecia muito, né? Então, a gente vê que o Senhor, ele confia, ele conhece a competência de cada um. E a sua decepção com o último servo, o servo de um só talento, é muito grande. Porque o Senhor conhece a competência de cada servo. Ele sabia que esse servo de um talento poderia o trazer 2, assim como de 2 trouxe 4, e assim como de 5 trouxe 10. Essa é a decepção do Senhor. E a parábola é essa. Deus sabe a medida de nossas competências. A parábola não tem a parábola, esse ensinamento de Jesus não tem um foco específico, não nos dá a ideia de que os servos, ao ver que o Senhor confiou muito mais valor em um e os servos não ficam do que no outro, e os servos não ficam competindo entre si ou achando ruim. Olha, o Senhor acha que você é bem mais capaz do que eu, porque você foi dado 10 talentos, 10 dinheiros de forma geral, né? Para que você multiplicasse, devolvesse a ele, negociasse e trouxesse isso para ele. E para mim ele só me deu 2. E pra mim ele só me deu 1 e ninguém fica se intrigando com o outro. Cada um tenta corresponder às suas capacidades. Na verdade, era para ser cada um tentar corresponder com suas capacidades, não era? Então é essa a visão que a gente tem que ter. E engraçado, a gente vai parar por aqui. A gente vê que Deus conhece, Deus confia a cada um segundo as suas capacidades. Quer dizer que Deus é proporcional àquilo, ao ambiente que a gente é inserido, à suficiência de vida em que temos diante dele. Não precisamos de pedir mais, como se Deus desse passando, né? Nos dando os fardos maiores do que nossos ombros. A gente também não precisa pensar em menos, porque também seria mediocridade da nossa parte, diante daquilo que nos é confiado. A gente tem que andar com certa satisfação, ou certa suficiência a atender com a necessidade daquilo que nos espera, que nos expecta na vida. E eu acho interessante isso, porque Deus parece um negociador que quer expandir expandir seus valores, expandir sua fortuna, seu poder, e ele confia servos segundo suas respectivas competências, não é? E os servos fazem isso muito bem. Isso é perfeitamente, Jesus está usando um exemplo totalmente natural num tempo de negociação daquele período, contexto histórico bem real. E falando em contexto histórico, a gente tem que pensar mais ou menos como o servo de um talento pensou, aquele que enterrou o único talento no chão, né? No solo, em terra, abriu uma cova e enterrou. Antigamente, algumas pessoas, para assegurar dinheiro, Jesus até conta uma parábola que ajuda a elucidar muito isso. Elas às vezes não fiavam em bancos, não faziam nada. Sabe o que elas faziam para se assegurar, guardar aquele dinheiro para si? Elas pegavam um pote, um jarro, uma ânfora,
abria no chão e colocava, às vezes, coisas de valor, às vezes dinheiro, às vezes peso de algum metal, ouro, prata, e cavava para no futuro retirar aquele dinheiro, né, e usar mais à frente e tal. Então era um investimento de um dinheiro que já era seu. Meio que teu dinheiro não era bem um guardar um dinheiro, porque você meio que não podia usar até que chegasse o momento e tal. Mas era, de certa forma, a juntar sobre isso, né? Jesus tem até uma parábola de um cara que ele vai ver um terreno, ele se interessa mais ou menos pro terreno, ele quer comprar um terreno, e ele vai mexer naquele terreno para ver se é bom. Era muito natural do tempo, né? Que tem um outro homem que o quer vender, e ele acaba achando nesse terreno uma ânfora, uma coisa escavada com objetos valiosos dentro. Provavelmente do antigo dono que tinha perdido a terra, em que aquele responsável oficial estava responsável de vender. Ele considera que o oficial não sabe que tem aquele tesouro ali dentro, aquele negócio de muito valor, e compra o terreno por um preço menor. Ele volta, cava de volta, ele pega, fecha de novo a cova, bota ali dentro de novo e fala assim: eu quero comprar esse terreno, visando, né, que aquele terreno estava barato, né, diante daquilo que ele tinha encontrado ali dentro, né. Então, com esperteza, ele faz uma ótima negociação. Antigamente tinha muito disso. A casa era deixada, morria um último de uma geração, e ficava assim para os oficiais venderem a casa. E às vezes eles enterravam essas coisas para caso precisassem no futuro e tal. E acontecia muito disso. É bom lembrar dessa história. Então, o que esse último servo quer fazer de um talento é tecnicamente dar um dinheiro em mesma medida, né, ao seu senhor, no mesmo valor que recebeu. Mas o senhor, que parece que é a figura de Deus, ele é ambicioso. E eu acho muito bonito, porque é um homem empolgado à sua circunstância. Eu não estou falando que o caráter ambicioso de Deus é um defeito. Na verdade, o caráter ganancioso de Deus é justamente o que nos salva. Deus quer, e quer muito, que você seja útil segundo suas competências. Talvez o poder que procuramos não está numa capacidade que não nos foi dada, mas sim justamente numa medida de capacidade que já está diante de nós e que estamos negligenciando. Talvez o verdadeiro poder que a gente procura não é em ser super-homem, não é em ter aquilo que a gente ainda não tem, mas em fazer bom uso daquilo que já está diante da mesa. Para Deus, parece ser isso que Ele quer nos ensinar. Aquele que trata com suficiência aquilo que tem para se promover, a esse será acrescentado. Você quer expandir o teu poder? Fique focado em aumentar as suas competências. Seja competente com aquilo que tem, porque pedir poder é pedir também responsabilidade. Pedir aumento em poder é pedir também aumento em responsabilidade. Não vise poder se você é incompetente. Você vai fracassar com aquilo que lhe for confiado. Mas se com o que tem você se planifica em boa dominação, em boa administração, será até natural a expansão da tua aquisição e do teu poder sobre as coisas. Mas é necessário que primeiro haja competência. E é na competência que haverá o fruto do poder. Eu acho que legal. Eu acho que é legal que a gente não precisa do poder simplesmente para competência, para exercer a competência. Poder sem competência não importa nada. Poder sem competência é hipocrisia nossa quando pedimos. Se a gente não consegue ser hábil num pouco, se a gente não consegue ser hábil na fraqueza, quiçá vai ser quando a gente tiver no muito ou tiver forte. Deus não quer sacrifícios vazios. Deus não quer palavras vãs dizendo: Senhor, se eu tivesse, eu poderia. Deus quer que primeiro a gente diga: eu posso, Senhor, para eu querer mais. Então, é interessante. A gente vê que até mostra esse ato de promoção, a gente acha que é só uma questão de festa. Mas a gente vê assim que esse Senhor, no ensinamento de Jesus, que simboliza Deus,
Ele vê para cada um que conseguiu duplicar o seu valor, ele fala assim: olha, no pouco fosse fiel, naquilo que eu te dei, tu dobrasse, e eu vou te dar muito mais. Volta com esses 10 e faz 20, você que antes recebeu 5, e volta com esses 4 e faz 8, você que recebeu 2. Mas você que tem um, você está fora, está na rua da amargura. Ou melhor ainda que ele fala, você vai ser lançado em trevas e haverá ranger de dentes e lamentações e sofrimento sem fim. O nosso grande erro é as nossas expectativas no que concerne, no que compete o conceito de poder. Poder não é o desejo de possuir. Poder não é o desejo de aderir, mas é um poder doador que deve sair da gente. Não é o quanto a gente pode acumular, mas o quanto a gente pode dar, ceder, sair de nós para os outros, né? O quanto os outros pode sair dos outros para nós. Deus visará dar a nossa competência. Às vezes a gente projeta e fala assim: seria melhor se a minha família fosse realmente muito... E realmente às vezes é verdade. Mas é essa família que você tem. O que você está sendo? Não, seria melhor se no meu emprego o cara me honrasse. Mas é esse o emprego que você tem e o que é que você está sendo. O seria não existe. Para Deus, Deus não quer trabalhar com possibilidades ainda irreais. Para que com que você saia do lugar, é necessário com que primeiro você interaja competentemente com aquilo que já está à mesa. Não adianta você pedir muito. Não adianta você dizer que quando estiver no Éden verá a Deus, se você não consegue ver Deus em um parque, em uma praça com crianças brincando. Se você quer ver Deus no bater de asas de um querubim, e você diz: assim verei a Deus, assim gozarei da face do Senhor, mas não consegue perceber que esse Deus é o mesmo que criou o bater de asas de um bem-te-vi que voa na tua janela. O Deus que comporta autoridade para o bater de asas do querubim e faz o querubim cantar o que canta, 24:48, é o mesmo que faz os pássaros regurgitarem, é o mesmo que faz os pássaros gorjearem na tua janela. O nível da glória que domina os átrios superiores é o que domina os átrios naturais. Se você não percebe a Deus naquilo que está no ordinário, o que é que você poderá fazer no que você tanto pede no outro lado do extraordinário? Primeiro vem o ordinário, depois você põe um extra à medida de seus esforços. Primeiro você precisa achar Deus e perceber que Deus não é o Deus de lá somente, é um Deus de cá. Não é o Deus do amanhã, dos nossos sonhos, mas dos nossos sonhos mais desejáveis, onde tudo nos é conveniente. Mas é o Deus do agora, onde tem bastante conveniência e nem sempre é muito gostoso. Mas é o mesmo Deus que quer das nossas competências. E se a gente visa pedir poder a Deus, devemos considerar que, se o nosso caráter de fato está competente com aquilo que já nos é atribuído, porque o verdadeiro crescimento de poder não está simplesmente nos nossos desejos de petição, mas na realização completa daquilo que nos cabe, nos comprometer a servir competentemente. Quase que não sai. Ficou redundante essa parte, né? Então a gente tem que considerar essas coisas. O que é poder? E pedir poder o que é? Não é? Poder não quer dizer ser isento de responsabilidade. Na verdade, é ao contrário. Poder quer dizer aumentar as responsabilidades. Se a gente um dia sonha em viver como rei, é bom a gente aprender a desenvolver melhor como servo. A gente tem que aprender com o primeiro, né? Embora Jesus, sendo o rei cósmico, veio como um servo ordinário, como filho de Adão, para nos ensinar. E um dia ele promete: colocarei coroa sobre vossas cabeças. Mas primeiro é necessário a gente trabalhar bem muito, ser bem competente, com os fardos nas costas, em trabalho árduo como servos. Pedir
para receber mais poder a Deus é, de fato, pedir mais comprometimento com a nossa competência. Deus não é um Deus de desperdício. Ele não vai colocar coisas grandes em suas mãos se elas não conseguem segurar. Porque destruiria, simplesmente, e você não seria capaz de ir além. Seria destruidor para você e para o objeto que é lhe dado em mão. Ter poder não significa estar isento do fardo da responsabilidade e sim aumentar ainda mais a nossa competência, o nosso dever. Lembra disso. Quanto mais... Eu dou um exemplo basáltico para encerrar. Você entra na academia. Seu músculo tem pouca potência. Você só consegue pegar 2 kg nos pezinhos em cada braço. Tudo. E nisso você fica mais forte, você ganha mais poder. Né? Você entra magro. Você come normalmente e tal, mas você começa a crescer, seus músculos começam a crescer, sua estrutura óssea começa a exigir mais. Então você vai ganhar força, você vai ganhar expansão, você vai ganhar músculos. Mas ao mesmo tempo, à medida que você cresceu nesse poder de força, em que agora você consegue carregar 80 quilos no supino, teu corpo vai precisar de mais energia, mais nutriente, para ele conseguir se manter, nem que seja parado. Ele vai exigir mais energia. Aumentou o poder de força, aumentou a resistência em saúde, mas aumentou o comprometimento de mantê-la. Você precisará de mais rigidez na dieta, você precisará de mais rigidez na performance de vida, você precisará de mais peso, mais exercício na sua musculação, porque você precisará de atender às competências que também se expandiram à medida que aumentou o seu poder muscular. E é mesmo assim que concerne, né, na natureza espiritual e na natureza natural, vê que redundância, da vida. Tudo. Você quer mais força, mas você é um receptáculo bom para mais força que você está pedindo. Uma sacola, se ela quer carregar muita coisa, ela tem que trabalhar bem, ter garantida a sua resistência. Não se pode pôr muito naquilo que só aguenta pouco. Foi trabalhado para o pouco. Então garanta, às vezes o melhor poder é saber atender às suas competências. E quando chegamos perto ou nos planificamos em atender nossas competências, nos realizamos nisso, aí é que estamos capazes de nos expandir para mais poder. Mas primeiro, precisamos ser competentes com aquilo que nos já é posto à mesa. E se perdermos mais poder, ao invés de lidarmos com aquilo que nos já é disposto, estamos sendo hipócritas e até mesmo podemos até estar ofendendo a divindade, dizendo que ela errou em nos dar o que deu. Toda vez que lembramos que não temos o suficiente para sermos aquilo que precisamos ser diante dele.